Olá, tudo bem? Está começando mais um UP Notícias Especial Política. E hoje nós continuamos aí conversando com algumas pessoas dos bastidores da política que participam ali atrás de todo esse cenário de eleições. Hoje nós vamos conversar com um jornalista que é diretor da Band News FM, também professor da Universidade Positivo, Felipe Armata. Tudo bem, Armata? Tudo bem, um prazer conversar com você e com toda a Rede Teia. Armata, quero pedir então para você começar falando um pouco sobre a sua experiência, contando um pouco sua história também para as pessoas conhecerem um pouco melhor já tudo o que você já fez. Eu sou professor da Universidade Positivo, né? Na UP eu coordeno os cursos... vou começar pela graduação, né? Então eu dou aula nos cursos de jornalismo, publicidade e design, e aí sim coordeno, né, as pós de mídias digitais e assessoria, gestão de comunicação e marketing. Eu estou terminando meu doutorado, defendo agora em dezembro na Universidade Fernando Pessoa, na cidade do Porto, em Portugal. Faço um doutorado sobre influenciadores digitais. E em paralelo eu trabalho na Rádio Band News, né, como você citou, sou supervisor de jornalismo aqui na Band News, então eu oscilo aí um período da minha vida na universidade e um período aqui na Rádio Band News. Falando agora um pouco, não falando diretamente das eleições, mas de algo que com certeza impacta diretamente, que é a questão da pandemia. Como ficou o teu trabalho, como foi a rotina da Band News nesse período diferente, esse período novo que ninguém estava muito preparado para acontecer? A gente criou toda uma rotina aqui, né? Eu confesso que no começo ali, quando a gente começou a criar os planos para as pessoas irem para o home office, eu cheguei a cogitar ter todo mundo no home office, mas pra gente que é rádio é impossível, né? Alguns botões precisam ser apertados, algumas coisas precisam entrar no ar. Então a gente foi conversando, foi uma conversa interna aqui também com a rede em São Paulo, e aí a gente chegou num caminho de dividir a rádio em duas escalas, então isso a gente está seguindo até hoje, a gente não mudou isso. A gente tem duas equipes de trabalho e a gente alterna essas equipes, né? Então, por exemplo, se você está na equipe 1, você fica uma semana na rádio e a outra semana você faz home office. Assim a gente conseguiu reduzir em mais da metade o número de pessoas que está na rádio, a gente deixa uma pessoa por estúdio, então as pessoas não têm contato muito próximo, e aí você vai alternando, né? Uma semana fica no home office e outra semana fica em casa. Além disso, a gente foi para o caminho de estagiários trabalhar em home office, eles vêm muito raramente para a rádio, e quem é grupo de risco ficou em home office o tempo todo. Então foi essa dinâmica que a gente criou. E do ponto de vista da produção, eu acho que houve algumas surpresas, né? A gente mudou radicalmente o jeito que a gente trabalha, né? A gente trabalhava de um jeito completamente diferente, inclusive de gravação, de como a gente conversa com as pessoas até março, e surgiu algo novo a partir dali, né? E quando me perguntam, eu costumo dizer que era algo que já era possível fazer antes de março, né? A pandemia veio para mexer com isso e efetivamente a gente acelerar um processo que talvez demorasse anos para acontecer. Então eu acho que a gente teve algumas surpresas muito positivas, em alguns casos, assim, da maneira que a gente coloca o áudio. Por incrível que pareça, o áudio melhorou, né? A gente às vezes tem problema com híbrida, com gravação telefônica, a gente começou a usar muito mais o WhatsApp, e em alguns casos até a qualidade do áudio melhorou. Em alguns casos a gente perde um pouco do contato, do jeito de fazer a gravação com as pessoas, mas a gente ganhou em qualidade de áudio, na dinâmica de funcionar, e assim, eu acho que o resultado é claro, né? Ninguém queria que tivesse a pandemia, mas o que a gente conseguiu fazer com o que aconteceu, eu acho que foi extremamente satisfatório. Assim, a gente vê que o público não percebe que a gente está colocando a rádio no ar de um jeito que era impensável em março de 2020, né? É outra rádio sendo colocada no ar. Acaba sendo um pouco mais fácil para a rádio, né? Você também está participando aí com alguns boletins, algumas entradas para Band News TV, e aí para a TV é uma dinâmica um pouco mais complicada nessa questão da produção, da aparência, da estética. Acabou sendo um pouco mais fácil para a rádio se adaptar a esse novo modelo? Como eu falei, na estética, em alguns casos nos ajudou, né? Porque a tecnologia no WhatsApp está mais rápida do que a gente tem com a telefonia, que às vezes é horrível a qualidade da telefonia. Mas em alguns pontos, né, aqui a Band News está indo muito para um caminho de integração, né? Então a gente não faz mais só rádio, né? Você acaba entrando muito no próprio canal no YouTube da Band News ou na Band News TV, e o caminho que a gente tem entrado é o caminho do celular. Então, assim, do jeito que a gente está fazendo essa nossa conversa aqui, que é por celular, a gente entra no YouTube da Band News assim, e a gente entra na TV Band News assim. Então, o celular já era uma máquina importante, com a pandemia ficou mais ainda. E o que eu acho legal é que, estando em 2020, a gente tem condições técnicas para que isso aconteça, né? Se fosse, sei lá, 5 anos atrás, talvez a gente não conseguisse colocar a rádio no ar do jeito que a gente coloca, e talvez a gente não conseguisse fazer essas entradas em vídeo do jeito que a gente coloca. Hoje a gente tem uma condição técnica que permite isso. E agora falando
da questão das eleições. Como que está o trabalho da rádio em cobertura, em contato com os candidatos? Como é que está sendo feito? É uma eleição bem diferente das outras, né? A gente sempre tem por tradição ir nos lugares, né? Conversar com as pessoas. A gente tem feito muita cobertura da rádio ou de home office, né? Então a gente está com a ideia de não ir nos locais, né? Porque senão não faria sentido toda essa divisão que a gente fez da equipe. Então quando tem coletiva com candidato ou coletiva com qualquer coisa, a gente acaba participando de uma forma online, né? E uma coisa que mexeu muito, né? Duas coisas aí que acho que mexeu muito, é as entrevistas, né? A gente faz aqui na Band News as sabatinas com os candidatos e tradicionalmente os candidatos sempre vinham na rádio para conversar com a gente. A gente fez as sabatinas, mas uma coisa que a gente mudou, a gente teve que fazer por conferência, né? Teve que fazer por telefone, à distância. Então eles não vieram efetivamente no dia das sabatinas. Foi ao vivo, claro, da forma que sempre fizemos, mas não foi com eles em presença na rádio. E uma coisa que vai mudar muito é o dia das eleições, né? A gente está justamente no momento de organizar isso aqui na rádio. Hoje passei boa parte do dia, por sinal, trabalhando nisso, e aquilo, né? Tradicionalmente a gente ia em cada candidato, no momento da votação, a gente ia para o TRA à noite, e isso mudou, né? Então, assim, a gente vai fazer o acompanhamento do voto dos candidatos à distância, e o próprio TRE, né, que sempre no Paraná foi tradicional por ter muita gente lá fazendo a cobertura. Aqui na UP a gente também faz esse tipo de cobertura, já mudou, e o próprio TRE mandou que o credenciamento para a rádio é uma pessoa lá dentro. A gente sempre tinha equipes lá dentro, né, era uma lógica completamente diferente, e a gente está justamente nesse momento de avaliar se vale a pena a gente mandar alguém para o TRE por causa da aglomeração que vai ter lá, ou se a gente faz a distância. E a tendência que a gente está é de fazer a distância, né, porque todas as coletivas e tudo mais vão ser transmitidas pelo YouTube. Então, a apuração não muda, o ao vivo não muda, o jeito de entrar no ar não muda, mas esse contato próximo é uma grande diferença que a gente está tendo. Nessa ideia do contato, eu acho que uma coisa que faz muita diferença, a gente fez aqui na Rede Teia o podcast sobre as eleições entrevistando os candidatos. E acaba que você abre o vídeo, começa a entrevista, encerra, se despede e acabou. Você não tem muita conversa, para ali no momento você acaba tendo que respeitar tempos, respeitar prazos, todos têm que ser igual, você tem que dar a voz igual para todo mundo, e aí vem os cortes. Acaba sendo um contato mais seco, digamos assim, na sua visão de estar entrevistando os candidatos, estar falando com os candidatos, mas às vezes sendo algo que de certa forma, claro, é mais distante mesmo. Concordo, e eu acho que isso talvez seja uma das coisas que afeta o conteúdo, né? Porque querendo ou não, no ao vivo, no pessoalmente, o jeito que você pergunta, o tom que a pessoa tá na tua frente, a reação, acaba gerando perguntas diferentes e novas perguntas. Então o que eu mais sinto falta é efetivamente esse contato do ao vivo. Então concordo com o que você falou, mas ao mesmo tempo, né, sempre tentando ver vários lados da mesma história, eu acho que a gente ganha numa objetividade muito grande, né? A gente tem o costume de atrasar a reunião, né? No Brasil tem muito disso, né? Daí as coisas se delongam. Eu acho que a gente ganhou uma objetividade que também não tinha, né? Então tal horário funciona delimitado e não tem o muito do antes e depois, que às vezes acaba tomando um tempo maior também, né? A gente tem um problema recente nas eleições que foi crescendo muito forte em 2018 principalmente, que são as fake news, que é algo que vem acontecendo e todo mundo tenta várias soluções de como resolver, de como. Aí tem as agências de fact-checking, o próprio TRE fez também um portal só para esclarecer se é verdade ou se não é a informação. E eu queria que você falasse um pouco sobre o momento, por causa que em 2018 ficou muito claro pelo avanço que teve, pela força que teve a internet, pela força que teve o celular. E nas eleições deste ano, toda a cobertura depende muito das redes sociais, depende muito do contato com as pessoas, através de WhatsApp, através de reuniões aí pelo celular, e o que também o que ajuda a se informar também às vezes atrapalha com relação às fake news. Queria que você falasse como é que você enxerga esse momento de passar a verdade, também tentando barrar um pouco essa questão das notícias enganosas. Eu acho lá que cada vez mais o conceito da pós-verdade lá, cunhada por Oxford, vale mais, né? Eu vejo que as pessoas procuram muito o viés da confirmação, né? Então, ao invés dos fatos, as pessoas procuram o que corrobora com o que elas já pensam, né? Com o sentimento que elas sentem. Daí, ao invés de procurar o que pode ser mais duro, mas é real, acabam procurando coisas que são mais convenientes. Então, esse fenômeno eu vejo, né? Já tem algum tempo e a gente vê esse crescimento. Eu acho que sempre eu vejo muita pós-verdade.
credibilidade. Eu vejo isso, assim, nas participações que a gente tem no nosso WhatsApp ou nas participações nas nossas redes sociais. Dá pra ver que quando a pessoa tá se manifestando ali, no fundo ela tá querendo um viés de confirmação do que ela pensa. Eu acho que isso é um fator que sempre vale se pensar quando a gente tem aí disseminação de fake news e de outros conteúdos e tudo mais, né? E aí eu vejo um pouco daquilo, né? A pessoa, ao invés de atacar o fato, ataca o mensageiro, né? E a gente tem muitos dos ataques da imprensa muito em cima disso, né? Mas, assim, indo também para tentar ver vários lados, eu confesso que eu acho que nas eleições de 2018 eu vi isso maior, né? Até porque daí é nacional, né? É uma candidatura, ou as candidaturas únicas ali, né? Você tá vendo o Brasil inteiro discutindo a presidência, e eu acho que assim está muito agora estratificado, né? Cada cidade, muitos vereadores, candidatos, os candidatos a prefeito. Então eu confesso que eu vejo menos disseminado como a gente via ali focado nos candidatos à presidência, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vejo aos poucos, né? Eu acho que aos poucos a gente vai aprendendo a lidar com isso, das pessoas começarem a se ligar também, né? De novo, o nosso WhatsApp aqui, que a participação do público vem pelo WhatsApp aqui na Band News, né? A pessoa está no ar, a pessoa está mandando participação. É algo que eu vejo nesse ano e que eu não via em 2018, por exemplo, eu via muito menos, é quando começam a surgir essas fake news, essas notícias mais complicadas, aí as pessoas mandam mensagem pra gente do tipo, isso aqui é verdade? Isso aqui realmente aconteceu? Então eu acho que quando chega uma mensagem assim pra gente, eu vejo que é um voto de confiança ao jornalismo, né? A pessoa não acreditou naquela informação que chegava de uma fonte meio desconfiada e foi perguntar para um veículo de credibilidade, um veículo sério, se aquilo é real ou não. Então eu vejo que aos poucos também as pessoas já não estão caindo mais tão facilmente, mas claro, ninguém ingênuo, tem muito conteúdo aí disseminado que não corresponde aos fatos e tudo mais, ainda é um fator muito complicado, né? Aproveitando essa sua resposta, pode ser um pouco contraditório, mas as fake news fortalecem o jornalismo de certa forma? Eu acho que elas mostram a importância de você ter o jornalismo profissional, do jornalismo sério, do jornalismo de credibilidade e do jornalismo que checa, né? Então, assim, essa ascensão mostra que, na verdade, a gente precisa de locais que fazem a apuração da informação de forma profissional. Então, eu entendi essa tua questão do contraditório. Nesse sentido, eu vejo que sem sombra de dúvidas, né? Aquele discurso que todo mundo se publica, né? Ou que todo mundo é jornalista, não é bem assim, né? Todo mundo publica algo. E aí tem sempre uma diferença entre o que é fato e o que é opinião. E as pessoas tendem a confundir fato com opinião. Então eu acho que nesse sentido mostra que a gente precisa de instâncias como o jornalismo, quando a gente está num mar de desinformação, num mar onde tem muita gente publicando de tudo, precisa ter alguns filtros, né? E eu acho que o jornalismo cada vez mais mostra que é um filtro importante quando a sociedade tem um monte de informação. Para onde você recorre, né? Você recorre para quem tem um histórico de credibilidade, um histórico de passar a informação checada, e não estou nem me referindo aos meios tradicionais de informação, né? Você citou aí as agências de checagem, tem muito veículo independente, então iniciativas jornalísticas, independente de ser os meios tradicionais ou as novas iniciativas que a gente está vendo e que acho que são super importantes. Agora falando sobre a Universidade Positivo, desde o início do curso, e ali, na verdade, desde antes do curso de jornalismo da Universidade Positivo, lá na feira de profissões, já é falado sobre a questão da cobertura eleitoral, do dia das eleições. Então eu queria que você contasse primeiro um pouco de como que é, né, esse momento, e também agora as adaptações que estão sendo pensadas e como fazer essa cobertura, se vai ter a cobertura, como que vai ser feito. Eu acho que é uma das coisas mais legais que a gente tem dentro do curso e uma das coisas mais legais, assim, acho que feitas no Brasil por uma universidade, por um curso de jornalismo dentro de uma universidade, né? É algo, como você falou, começou lá no começo do curso, né? Desde do início, né? A gente fez 20 anos no ano passado. Começou como uma cobertura tímida e a cada eleição foi tomando um corpo maior e a gente chegou num tamanho que, assim, que é maior que qualquer veículo de comunicação, né? Da quantidade de alunos que a gente põe nas ruas, na quantidade de pessoas circulando pela cidade, isso, claro, ainda estou falando antes da pandemia, né? A gente chegou, assim, em outros anos, a gente tem aí 100 repórteres na rua circulando no horário da eleição, né? Então foi tomando corpo e ali desde 2008, 2010 para frente, da gente estar o dia inteiro da eleição, a gente começar a transmitir no rádio antes mesmo ali de começar a votação e só parar depois que sai o resultado. É a mesma coisa na TV, no site, em todas as mídias, e claro, e as mídias foram se incorporando conforme elas foram surgindo ao longo dos anos, e eu acho que
é uma iniciativa interessante para a gente mostrar a força e a importância do jornalismo numa sociedade democrática, e é um grande exercício de trabalhar com o jornalismo em tempo real, factual, hard news, assim, os alunos, o candidato está votando, entrando ao vivo, entrevistando o candidato em diversas mídias, o horário do TRE, aquela muvuca no TRE, a gente dando o resultado em primeira mão. Então, assim, é algo impressionante a quantidade de pessoas trabalhando e a quantidade de pessoas na rua e tudo mais. Então, assim, se a gente for olhar o histórico dos outros anos, e vale olhar, né, no nosso site da RedTay e tudo mais, é algo, assim, que é bonito de ver, assim, dá orgulho de ver. Acho que é muito legal. A gente sempre vai uniformizado, né, com camiseta. Então, sempre tinha brincadeira ali, ó, a galera do Positivo chegou, né, porque a gente estava em todos os lugares da cidade. Nenhum veículo conseguia estar do jeito que a gente estava, até pela quantidade de alunos que a gente sempre teve, né. E esse ano mudou, né? Assim como tudo na pandemia, né? É impossível fazer do jeito que a gente fazia de outras formas, né? Então tem que fazer, mas de um jeito diferente. Então a gente teve várias conversas, né, entre os professores, a gente fez uma reunião com os alunos, com os representantes também, para ouvir o que os representantes imaginavam de como poderia ser a cobertura, e a gente decidiu tomar a postura de ser totalmente online, né? De não ir para a rua e não ter qualquer tipo de risco, né? Então a gente teve adaptações, mas acho que a essência ainda está lá, né? Então a gente vai ter cobertura ao longo do dia, né? A gente vai ter ali as redes sociais, o site, o Facebook, o Instagram e tudo mais. E o rádio a gente manteve, acho que no momento mais quente, né? Então, assim, a gente fazia o rádio o tempo todo e seria impossível fazer sem ter os repórteres na rua, né? E a gente foi para um caminho que eu acho que foi uma ideia legal e funcionou, os alunos sugeriram, a gente comprou, conseguiu fazer a ideia, que é a gente estar ao vivo no horário da apuração, né? Então a gente vai entrar ao vivo na Rádio Teia a partir das 5 da tarde, que é quando acaba a votação, e a gente deve ir ali até perto das 8 da noite, então a gente deve anunciar em tempo real quem foi o candidato eleito, se vai ter segundo turno e tudo mais, com aquela dinâmica do ao vivo, da locução acontecendo em tempo real. Então acho que isso vai ser uma experiência bem bacana. E fora isso, os alunos vão fazer reportagens em áudio também ao longo do dia e vão mandar pra gente, que a gente vai soltar nesse Jornal das 5, né? Mas fora isso, tem cobertura de redes sociais, Instagram, Facebook, até o professor Emerson, a professora Sandra, o professor Gustavo, que coordenam mais essa parte, podem falar com mais propriedade, mas a gente vai estar o dia inteiro produzindo e mostrando. Vai ser de um jeito diferente, mas sem perder a força. E como está a questão da participação dos alunos aí, essa questão, porque realmente tem, de certa forma, tem um risco, mas ao mesmo tempo a maioria já vai votar, então também vai estar no meio, não vai? Como é que foi esse pensamento? Eu acho que algumas coisas são interessantes. A gente tem mensagens principalmente de alunos que não estão em Curitiba, eu acho isso muito legal, né? Porque com a pandemia muita gente voltou para a cidade de origem, né? Então tem gente em Santa Catarina querendo participar e tudo mais. Então eu vejo com um olhar positivo, né? A gente brincava nos outros anos que a gente tinha nossos correspondentes internacionais, né? O internacional, claro, é uma brincadeira, né? Mas das pessoas que estão em outros lugares. E eu vi que isso vai rolar nesse ano. As pessoas que foram para outros lugares e estão nas suas casas, com as suas famílias, vão participar. Então acho que esse é um tipo de participação que é interessante. E uma participação que eu gosto bastante, e acho que vale até no teu caso aí também, Pedro, a gente tem muito aluno do terceiro ano inscrito, né? Então o terceiro ano foi quem viveu lá em 2018 e viu como era do outro jeito e agora vai ver desse jeito também. Então eu acho que para essa galera vai ter no currículo aí duas experiências bem diferentes, né? E aí, claro, a gente tem primeiro e segundo ano inscritos também, que aí vão ter a primeira experiência, né? Então eles talvez sejam o inverso, né? Quando eles estiverem fechando o ciclo deles lá na frente no curso, eles vão daí ter a experiência de ir nos locais, mas primeiro vai ter a experiência da pandemia. Mas eu fiquei bem feliz, assim, acho que a gente tem um número alto de inscritos, mesmo com todas essas condições muito diferentes, né? O pessoal sempre compra a ideia, acho que isso é um marco legal. Em 2018 eu estava no colégio que foi a Cida Borghetti, na verdade a mãe da Cida Borghetti foi votar, Cida acompanhou, o prefeito atual e candidato à reeleição Rafael Greca também foi lá, e realmente, como você falou, já tem, toda a imprensa já vê esse espaço da Universidade Positiva ali junto, realmente. Então, para encerrar, eu gostaria que você deixasse um convite para as pessoas acompanharem as eleições também pela Rede Teia. Primeiro para os alunos, né? Quem não se inscreveu ainda se inscreva, né? Tem o link rolando aí com os representantes de turma, sempre vale a participação, principalmente quem é novo no curso, aí primeiro, segundo ano. É uma experiência que marca, é uma experiência para a vida, eu acho que é bem bacana.
E para quem está nos vendo, quem já se formou, né, professores, amigos, familiares, né, que estão acompanhando aqui na Rede Teia, vale acompanhar durante todo o dia nas nossas redes, que vai ter bastante cobertura, vai ter bastante produção de conteúdo, e acho que é uma cobertura um pouco diferente do que você vê na mídia tradicional e ao mesmo tempo super interessante, né, porque a galera entrando agora e fazendo com bastante vontade, acho que vai ser um dia bem legal assim de acompanhar. Nós estamos chegando ao final de mais um P Notícias especial política. Quero agradecer a minha coprodutora Samer Mourad, a professora orientadora Sandra Nodari e a coordenadora do curso de jornalismo da Universidade Positivo, Maria Zaclis Veiga. Em especial, quero agradecer meu convidado, jornalista, diretor da Band News e também professor da Universidade Positivo, Felipe Armata. Muito obrigado, Armata. Eu que agradeço, foi super legal o papo. Também aproveito aqui para lembrar que a Rede Teia lançou recentemente podcast conversando com os candidatos às eleições aqui para a Prefeitura de Curitiba. Encerrou aí nesta semana, então tá tudo lá disponível aqui no Facebook da Rede Teia. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem.